A paz do Senhor, um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe poderosamente. Aqui quem fala é o César. E mais um sábado na presença de Deus, meus queridos. Que bom te ver. Que bom termos esse encontro com Jesus nesse dia de hoje. É bem fato, né, meus irmãos, que as misericórdias do Senhor duram para sempre, não é verdade? Que bom que nós chegamos mais um dia na presença de Deus, acordamos pela graça e pela misericórdia de Deus. Amém? Eu quero que você entenda que esse dia, vai ser um dia maravilhoso, vai ser um divisor de águas para a sua vida. Amém? Antes de nós começarmos a nossa live, gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Você vai ver aí o link acima, né? Em azul escrito assim, César/Palavra de Vida. E você vai estar lá clicando. E eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal. Eu tenho certeza que Deus sempre vai falar com você através do nosso canal. Amém? Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos meditar, meus queridos, na poderosa palavra de Deus, lá em Salmo 107. Uma poderosa palavra de Deus, né? Eu tenho certeza, eu quero que você fique até o final, ouça o que Deus tem hoje de maravilhoso para a sua vida. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Aquilo que você estava orando ao Senhor, aquilo que você estava pedindo ao Senhor, Deus hoje vai falar com você. Fique até o final, eu tenho certeza que Deus está mandando a sua bênção. Amém? Diz assim o texto da palavra de Deus, Salmo 107. Nós vamos ler alguns versículos e vamos estar meditando nessa palavra de Deus. Diz assim o texto. Versículo 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 4. Andaram errantes pelo deserto, por lugares áridos, sem achar cidades em que pudessem morar. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as suas tribulações. Conduziu pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que pudessem morar. Versículo 15. Que eles deem graças ao Senhor, por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 16. Pois derrubou as portas de bronze e desfaleceu as trancas de ferro. Aleluia. Glorificado seja Deus. Gostaria de te fazer uma pergunta. Você acha que há alguma porta que Deus não pode abrir na sua vida? Pense aí. Será que tem alguma coisa que Deus não pode fazer para te abençoar? Será que existe algo que Deus não pode fazer para te abençoar? Eu acredito que não. Eu tenho certeza que você também acredite que não. Porque Deus, Ele é todo poderoso. Ele é o Senhor maravilhoso. Ele é o Pai misericordioso, né? Nós vemos, meditando nesse salmo, eu gostaria que depois também você lesse ele completamente, que é um salmo bem vasto, bem extenso, mas é um salmo maravilhoso. Aqui nós vemos, andando por esse salmo, nós vemos que todas as vezes que os filhos dos homens, nós nos voltamos ao Senhor, Ele se volta a nós, né? Então, o que eu quero dizer, nós vamos estar falando um pouco sobre isso, mas todas as vezes, meu querido, que nós queremos andar por nós mesmos, por nossas forças, nós quebramos a cara. Não é verdade? Não tem acontecido isso? Tem, né? Às vezes a gente quer andar pela força do nosso braço, né? Remando, fazendo as coisas, mas Deus está dizendo para nós hoje que é Ele que tem a chave da bênção para a nossa vida, para a minha vida e para a tua vida, né? Então, o tema dessa live é: não há portas que Deus não abra. Não há portas que Deus não abra. Aleluia. Então, nós vamos aprender, né, que não existe porta, não existe tranca, não existe ferrolhos
não existe ferrolhos que Deus não pode abrir, né? Por mais que as portas estejam trancadas, né? Por mais que as portas estejam de bronze, né? Às vezes nós achamos que o céu está de bronze, né? É um linguajar bem falado, né? Que o céu está de bronze, não está ouvindo a nossa oração, mas Deus tem a chave da bênção. Deus tem a chave da bênção e nós vamos entender bem isso, por que às vezes, muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida como deveria acontecer, né? Então, Deus abre as portas fechadas. Então, nós lemos aqui no Salmo 107, o salmista diz assim, ó, no Salmo 107, versículo 16, ele diz assim, ó: pois Deus derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro, né? Ou seja, que são fáceis de abrir, não é verdade? Existem portas que você abre com muita facilidade. Mas tem portas, meus queridos, que só Deus que pode abrir. E por que muitas vezes a porta não se abre? Porque ainda nós estamos tentando fazer com a nossa força a porta abrir. Você já parou para pensar nisso? Talvez você está sendo um pouco insensato, né? O que é o insensato? Você não está você está sendo impulsivo. Você está agindo de uma maneira diferente, ou seja, não, eu vou lá, eu vou resolver, eu vou fazer, e a coisa não é assim. Deus está esperando nós nos voltarmos a Ele. Nos voltarmos a Ele para que Ele possa abrir a porta. Ele conhece o nosso coração. Conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. E nós lemos aqui, né? Andaram errantes, versículo 4, nós lemos assim, ó: andaram errantes pelo deserto, por sem achar cidades, sem morar, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então na angústia, olha, na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou da tribulação. Que nós, muitas das vezes, né, estamos como está descrito aqui no Salmo, né, que nós estamos andando por desertos, fazendo das nossas próprias forças, e por isso que muitas vezes a porta não está se abrindo, né? Então vamos voltar ao Senhor, né? E note que nesse Salmo 107 aqui, todas as vezes que os homens se voltaram a Deus, se humilharam ao Senhor, Ele foi lá e abriu a porta. Então é tempo, meus queridos, de nós nos humilharmos perante ao Senhor, para que algumas portas de bronze se abram na nossa vida. E continuando aqui, né? Lá em Isaías, capítulo 45, versículo de 2 a 3, diz assim, né? O Senhor faz uma promessa dizendo: eu irei adiante de você e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei os portões de bronze e despedarei as trancas de ferro. Darei a você tesouros escondidos e riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor Deus de Israel, que chama pelo teu nome. Aleluia! Isaías capítulo 45. Olha que promessa maravilhosa do Senhor. Por quê? Porque o profeta se virava, buscava ao Senhor. Nós muitas vezes resolver as coisas, né, da nossa maneira, queremos fazer, queremos negociar, queremos ser os comerciantes, né, vender, comprar, fazer da nossa maneira, fazer da nossa sã razão, né, e não consultamos a Deus. Esquecemos que Ele é o Senhor, esquecemos que Ele está no controle de todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas, né? E fazemos por impulsivos, somos muito impulsivos, não é verdade? Somos muito impulsivos, né? Todos os dias, né? Nós vamos lá, vamos fazendo, achamos que nós estamos resolvendo as coisas. E na verdade nós precisamos parar e ouvir o que o Pai quer para nós. Nós precisamos esperar o tempo do Senhor, consultar ao Senhor diariamente, não é verdade? Precisamos consultar o Pai diariamente, porque senão as coisas não vão acontecer.
E às vezes nós pensamos que as coisas vão acontecer da nossa maneira, como nós planejamos, não é verdade? Quantas vezes você planejou e você se frustrou? Planos que você tem, que você escreveu, que você planejou e as coisas não deram certo. Porque você não consultou o Senhor. Você não buscou o Pai. Pai, é da tua vontade que isso se cumpra? É da tua vontade, Pai? Você, antes de executá-la, antes de executar os seus planos, é da tua vontade, Pai, que esses planos sejam para a minha vida? Às vezes Deus vai falar não para você. Deus vai falar não para você. Mas às vezes nós teimamos e nós não consultamos o Senhor e o que acontece? Nós quebramos a cara. Não é verdade? E aí nós começamos a blasfemar, nós começamos a murmurar, nós começamos a dizer um senso de... começamos a ficar depressivos porque as coisas não aconteceram da maneira que nós queremos. Mas não era para acontecer, porque Deus não quis. Talvez tem coisas na sua vida, tem desertos que você... porque você não consultou a Deus. Você simplesmente foi lá e fez sem consultar o Senhor. E Ele está dizendo para nós que é Ele que abre a porta e é Ele que fecha a porta. Mas Ele está dizendo aqui nesse salmo, categoricamente no versículo 15, que eles deram graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para que os filhos dos homens, pois derrubou as portas de bronze e despedaçou as trancas de ferro. Ou seja, o que o Senhor está dizendo aqui para nós? Né? Quando o homem ele voltou-se ao Pai, voltou-se a Deus, as coisas começaram a dar certo. Mas conforme a vontade de Deus. Não é verdade? Então, entenda que Deus tem a chave da porta que você muito quer. Eu tenho certeza que talvez a tua porta de bronze talvez seja na saúde, meu querido. Não é verdade? Você está pedindo uma cura, né? E está buscando em tantas coisas, em médicos, em tantas coisas, só está esquecendo de buscar no Pai. Buscamos em várias e várias coisas, mas esquecemos de buscar no Senhor, né? Porque é Ele que vai mostrar o caminho para nós. É Ele que vai mostrar o caminho para nós. Se nós nos voltarmos a Deus, Ele se voltará a nós. Sabe, Ele vai fazer a obra, mas da vontade dEle e da maneira dEle, mostrando o caminho certo para você. Talvez você tenha buscado, não é esse aqui é o caminho, é isso aqui é o caminho. Mas às vezes Deus está falando, não é esse o caminho. É um outro caminho, é um outro método que eu vou te indicar, que vai te dar a tua bênção, que vai te dar a tua vitória. Eu me lembro, voltando nisso, Deus aqui está me fazendo lembrar de uma certa vez, né, que nós estávamos orando em prol da cura da minha filha. E buscando a Deus misericórdia, falou, Senhor, né, tem misericórdia de nós, Pai. E nos voltamos e madrugadas buscando a Deus, né? E era um problema muito grave, muito sério, que a minha bebê tinha, né? Logo dentro do ventre da mãe dela, e nós ficamos realmente atemorizados, mas nós fomos buscar refúgio em Deus, fomos orar ao Senhor, e foram madrugadas e madrugadas longas, meus queridos. Foram momentos de angústias tão grandes na minha vida, na vida da minha esposa, na vida da minha família, mas quando eu me voltei, o Senhor... E o que o Senhor fez? Nós fomos a alguns médicos aqui na cidade, né? Já imaginamos fazer procedimentos, tal, e começamos a orar, e nós estávamos um pouco sem rumo, né? A minha esposa bem desfalecida. Eu falei, Senhor, e agora o que eu faço, Pai? O que eu vou fazer, Senhor? Tem misericórdia de mim, Pai. Estou orando ao Senhor para a cura dessa menina, Senhor. E eu me lembro que Deus levantou uma moça. A gente não conhecia ela conhecia ela de vista, assim, né? Conhecia ela de alguns lugares da igreja, assim. Falou para a nossa amiga, e a nossa amiga veio e indicou um médico.
E aquilo ali foi uma resposta de Deus. E nós fomos até uma cidade chamada Campinas, uma médica, uma neuropediatra, e essa mulher foi uma bênção na minha vida, bênção na nossa família, bênção na vida da minha filha, né? Graças a Deus a minha menina está normal, curada, abençoada, para a glória de Deus. Mas quando a gente não se voltou a Deus procurando um médico, nós fomos na nossa lógica, porque não, o nosso momento, né, de insensatez, nós fomos buscar nas coisas aqui humanas, nas coisas que estavam no nosso raio de visão. Mas Deus mostrou uma outra pessoa, Deus mostrou, e glorificado seja o nome do Senhor, Ele mostrou um outro caminho, e graças a Deus, a vitória veio no nome de Jesus. Se nós nos voltarmos a Deus, então entenda que nós vamos passar por momentos de tribulação na vida, nós vamos passar por momentos de deserto, mas enquanto nós tivermos a nossa própria força, fazer a vontade de Deus, a nossa própria vontade, Deus não vai abrir a porta. Mas se nós nos voltarmos a Ele, Ele nos voltará a nós, aqui diz o Salmo. Então, não portas que Deus não pode abrir, mas Ele espera que nós, que eu e você, nos voltamos a Ele. Porque Ele está pronto para abençoar, Ele está pronto para mostrar o caminho. E eu tenho certeza que no momento certo, na hora certa, Deus vai mostrar o caminho para você. Aleluia! Deus vai mostrar o caminho, é isso que Ele está dizendo aqui para nós. Lá em Mateus 16 e 18 diz assim, né? Jesus afirma que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, né? Salmo 118, né? A Bíblia afirma que o Senhor abre as portas da justiça. 1 Coríntios, né, 16, 9, o apóstolo Paulo reconhece, embora que Deus nos abra, nos tenha aberto a grande oportunidade eficaz, né? Há muitos adversários, né? Deus, ele abre a porta, Deus, ele nos manda a bênção, mas não quer dizer que nós não vamos ter que lutar ainda, né? Nós vamos ter que lutar contra os nossos adversários, não é verdade? Né? Aí em 2 Coríntios também, né? Ele diz assim: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, vi que uma porta se havia aberto para mim no Senhor, e o Senhor é quem abre a porta para a pregação do evangelho. É uma porta aberta pelo Senhor para a pregação do evangelho. Então, sabe, meu querido, quando você estiver por algum momento duvidando, né? Ore a Deus, busca o Senhor, né? Se prostre no dia da tua angústia, né? Lá no versículo, né, diz aqui, né? Então na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou de todas as tribulações. Ele está afirmando aqui, né? Que o Senhor livrou-os de toda a tribulação no dia da angústia. E no dia da angústia você se volte ao Senhor. Que no dia da angústia você se clama, dobra o seu joelho e entra dentro do teu quarto. Fecha a porta, tenha uns a sós com Deus. Tenha um a sós com Deus. Ou seja, Ele está pronto para ouvir a tua oração. Ele está pronto para ouvir. E Ele para nós aqui que não há porta abrir. Aleluia. Ele está dizendo para nós: e voltarei a vós. Então, ou seja, faça isso, que Ele vai abrir a porta. Ele vai abrir a porta. Em Apocalipse 3:7 ele diz assim: o Senhor é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e a que fecha ninguém abrirá. Ele tem a chave da bênção e da vitória na mão dele. É Ele que tem a chave da tua vitória, meu querido. Então não faça pela sua força, não faça pelo seu raciocínio lógico. Né?
A chave da tua bênção está na mão do Senhor. Então se volte a Ele. Não adianta, olha, eu creio só em Deus. Não, Ele está querendo um particular contigo. Ele está querendo um particular contigo. E Ele está dizendo para você, eu vou abrir a porta, mas se volte a mim. Eu quero conhecer o teu coração, eu quero conhecer a tua angústia, e eu vou abrir as portas no momento certo. No momento certo eu vou te mandar a bênção, porque Ele é o Senhor. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não faz acepção de pessoas. Talvez você tenha andado desviado dos caminhos do Senhor há muito e muito tempo. Você não conversa com Deus, não é verdade? Quanto tempo faz que você não conversa com o Senhor? Você está acreditando talvez em benzimentos, você está acreditando em coisas aqui deste mundo, em homens, em algumas simpatias, não é verdade? Homens, né? Achando que esses homens são homens que poderão te ajudar. Para você, se volte a mim, eu me voltarei a vós. Deus está querendo um particular, porque é Ele que te conhece, meu querido. Não há homem nessa terra, não há mulher você mais do que o Senhor, mais daquele que te criou. Ele sabe onde que tá tendo problema. Ele sabe a maneira certa. E talvez muitas vezes você está orando há muito tempo ao Senhor e ainda a porta não está aberta, mas esse tempo que você está orando a Deus, Deus está ajustando a coisa, porque Ele precisa colocar você dentro de um trilho. Ele precisa ser dentro da vontade dEle. Talvez você está muito orgulhoso, você está muito orgulhosa, você está agindo por ímpeto, né, por seu raciocínio lógico, mas Deus está falando, olha, quero que você seja dependente de mim. Deixa eu fazer as coisas na sua vida, deixa eu. Ele vai mostrar um caminho totalmente diferente para você, meu querido, da sua maneira de pensar. Talvez ele vai fazer você estar dando uma volta tão grande, mas para que você aprenda a dependência dele. Isso talvez está acontecendo também na minha vida, né? E está acontecendo muito na sua. Talvez o tempo ainda não chegou, porque Deus está dando uma volta para te ensinar nesse deserto o que é ser dependente de Deus. Não é verdade? Ainda a benção tem o tempo certo. O povo de Deus, né, quando saiu do Egito no Êxodo, ele poderia chegar na terra prometida, se fosse em linha reta, pouco mais aí de 1 ano, 6 meses, mas demoraram 40 anos estando com eles no deserto. Mas por que Deus teve que dar aquela volta tão grande? Por que Deus teve que andar tão, né, dar volta com aquele povo de uma maneira para chegar depois de 40 anos na terra prometida? Porque Deus foi tratando aquele povo, Deus foi mostrando que Ele era Deus, Deus foi mostrando o caminho para aquelas pessoas, dizendo, olha, vocês são dependentes de mim, eu que estou cuidando de vocês, então eu vou ter que dar uma volta tão grande, porque se eu te der a benção agora, vocês não vão me respeitar, então eu vou ter que andar no deserto com vocês, e vocês têm que ser dependentes de mim, né? Talvez é isso, né? Talvez o deserto da sua vida está sendo uma trajetória de Deus. Deus está mostrando para você, olha, estou te ensinando antes de te dar a benção. Estou te ensinando muita coisa antes de você dar a minha benção, porque se eu te der agora a benção, você não vai saber administrar. Então, tudo passa pelo teste do tempo, meu querido. Tudo passa pelo teste do tempo, minha querida. Então, permaneça firme no Senhor. Ele está no controle de tudo na sua vida. Ele está no controle de todas as coisas da sua vida. Então, tudo tem o tempo certo. Se as coisas ainda não chegaram, porque Deus está andando com você no deserto, está dando uma volta com você e está te ensinando a ser dependente dEle. Aleluia. Ele está te ensinando a servi-lo em espírito e em verdade. Não corte caminho, porque se você cortar caminho, você vai pagar um preço muito alto. Você muitas vezes vai morrer, né? Mas Deus está falando como um pai amoroso que é. Olha,
Tudo tem o tempo certo, filho, minha filha, tudo tem o seu tempo. Eu estou te ensinando a ser dependente de mim, né? Eu vou abrir a porta no momento na sua vida. E eu estou te ensinando a me amar, estou te ensinando os meus mistérios. Eu quero mostrar para você, antes de te dar a bênção, eu quero mostrar para você quem sou eu ainda, né? Talvez eu não conheça o Senhor no profundo, mas Ele está dizendo para nós, meu querido e minha querida, que Ele está nos ensinando. Tem a chave da bênção. Ele tem a chave da tua bênção nas mãos. Vai abrir a porta para você. Aleluia! Aleluia! Lá em Apocalipse, capítulo... Lá em Colossenses, no capítulo 4, 3, Paulo declara que é Deus que abre a porta. E em João 10, 7, ele afirma que o próprio Senhor Jesus Cristo é a porta da bênção. O próprio Senhor Jesus é a porta da bênção. Essa palavra tem chegado para a sua vida, mas você ainda não tem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. E talvez é isso que está acontecendo, por isso que você está agindo nas próprias forças e a porta não se abriu, porque Jesus não é o seu Senhor. E eu quero dizer para você da parte de Deus, se você não entregar a sua vida para Jesus, a porta não vai se abrir, porque é Ele que tem a chave da porta da vida eterna para a sua vida. Então eu quero que você entenda que é o Senhor Jesus que só vai abrir a porta. Você talvez fale, olha, eu acreditei, eu há muito tempo em Deus, mas Ele não me ouviu, porque você estava no teste do deserto, você estava no tempo, Deus estava te provando no deserto. Mas Ele não ia te deixar morrer, meu querido. Talvez você se decepcionou de alguma maneira na igreja, você viu algumas coisas que não agradaram a você, mas Jesus não tem culpa disso. Eu quero que você entenda que o Senhor está no controle de tudo na sua vida, aleluia. Ele tem a porta para a sua vida, a sua bênção. Se volte a Ele, volte para a igreja, sirva a Jesus, não sirva a homens, sirva ao Senhor Deus. Entenda que você vai caminhar com o Senhor e Ele vai te ensinar muita coisa. Mas não desfaleça, permaneça, seja resiliente. Entenda que o Senhor está trabalhando em tudo na sua vida, meu querido. Eu quero dizer que só há um Senhor, só há um mediador entre Deus e os homens, o homem chamado Jesus Cristo, o Deus Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que para você que está preso na depressão, preso em comprimidos, preso nas suas cadeias mentais, o Senhor pode te libertar hoje, meu querido, minha querida. Ele está falando para você que a porta, a chave da porta da tua cura está na mão dele. A chave da porta do teu casamento está na mão de Jesus. Talvez vocês tenham feito muitas coisas, mas esquecidos de voltar a Deus. Não vou na igreja hoje não, mas eu vou no barzinho, vou sair com meus amigos, vou fazer... Você está se enchendo de coisas vãs. Você está se enchendo de coisas que não têm sustentabilidade. Mas a sua alma está com fome, a sua alma está sedenta do Pai. E não adianta se entrar na bebida, não adianta entrar nas coisas vãs, em compras, né? Talvez você está saciando essa angústia sua. Olha, eu tenho que comprar alguma coisa, eu tenho que sair, eu tenho que me divertir. E a hora que você volta para casa, passa toda aquela ilusão, você volta para sua casa e o que acontece? Você entra em depressão, entra em choro. Não é assim que está acontecendo? É assim, né? Vários e vários anos tem sido assim. Você faz todas as coisas aí,
e você volta para casa e ainda está aquele buraco dentro do peito. Deus está falando para você que é Ele que vai suprir todas as suas necessidades, aleluia. Ele está falando que Ele é a porta da tua bênção. Deixa Ele morar dentro de você. A palavra de Deus fala que eis que venho à porta e bato. Se abrir a porta do teu coração, eu entrarei e cearei contigo. Quero dizer para você, Ele está querendo morar na sua casa espiritual. Então, meu querido e minha querida irmã, você que está em depressão, abre a porta para o Senhor. Aceita Jesus como Salvador. Ô Senhor, eu quero aceitar o Senhor como meu único e suficiente Salvador, porque o buraco dentro do meu peito é demais. Eu já busquei, já fui em benzerismo, já fiz de tudo, mas ainda o buraco existe. O buraco existe, meu querido, porque Jesus precisa morar. É Ele que tem a chave da bênção para a sua vida, minha querida e meu querido. É Ele que tem a chave de felicidade para o seu lar. Não adianta só terapias, né? Buscar em terapias. Não vai funcionar. Talvez o seu marido, a sua esposa te abandonou e você está tentando buscar certas maneiras aí para que ele volte para o teu lar. Talvez você foi abandonada, você está sozinha, você está sozinho, você não encontra felicidade, né? Sempre andou sozinho. Todas as vezes que você se relacionou com alguém, você se decepcionou. E Deus está falando para você assim: se você der a chave da porta do teu coração para mim, eu vou entrar, vou arrumar a casa e você vai ser bem-aventurado e você vai ser feliz na minha presença. Jesus está dizendo para você: é tempo de você me aceitar como seu único e suficiente Salvador. Como aqui nós lemos aqui no versículo 4: andaram errantes pelo caminho do deserto, lugares áridos, sem achar cidade em que pudesse morar. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de todas as tribulações. Aleluia! Deus está te livrando das tribulações, mas você precisa aceitá-lo como Salvador. E eu quero concluir essa palavra maravilhosa, né, que Deus está abrindo as portas hoje para muitas pessoas, para a minha vida. Deus está abrindo as portas para a minha vida e para a sua. E Deus está dizendo aqui, para a gente concluir, nós devemos ter certeza que o Senhor tem a chave que abre todas as portas. É que a mesma abrirá, a porta é a mesma que há. Deus abre o caminho no meio do mar, a estrada no meio do rio. Ele quebrou as portas de ferro, olhos de bronze, para os filhos, os seus servos, Paulo e Silas, quando oravam e cantavam ao Senhor, lá em Atos 16, né? Quando Paulo e Silas louvavam e cantavam ao Senhor, lá na prisão, o que aconteceu, meus queridos? Deus veio e mandou um anjo naquele lugar, e a porta, todo o ferrolho, toda a cadeia se quebrou. Quando a igreja orava também, quando Pedro estava na prisão, as cadeias se romperam. Meu querido e minha querida, que você fique com essa palavra, que você fique, que você saiba que a chave está nas mãos do Senhor. A chave da tua bênção está na mão dele. E hoje ele quer ferro em nome de Jesus sobre a sua vida, as cadeias sobre a sua vida. Quero orar com você para finalizar essa live. Pai amado, Deus querido, o Salmo 107, Senhor, foram a vida para a vida dos meus irmãos, Pai. Hoje o Senhor quebrou as cadeias de ferro
as portas de bronze, Pai, sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, Pai. E ainda, Senhor, o Senhor deu um alerta para as pessoas ainda que não te servem, não te conhecem, não crê na tua palavra ainda, Senhor. O Senhor está dizendo para eles, Senhor, que o Senhor tem a chave da bênção, Pai, e o Senhor está que se ele se voltar, ele se aceitar o Senhor como o único suficiente Salvador, o Senhor também abençoará a vida deles e abrirá as portas das cadeias. Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, abençoa a minha vida e a vida dos meus irmãos. Que o Senhor, Pai, possa, Senhor, abrir todas as portas que hoje o Senhor traz a paz sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos. Muito obrigado, Senhor, pela palavra misericordiosa, Senhor. O Senhor veio responder às nossas orações. Tenho certeza, Senhor, que as cadeias do inferno não prevalecerão contra a tua igreja, contra os teus filhos. E hoje, Pai, o Senhor traz a bênção sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por esse dia, Senhor. No nome santo de Jesus. E, Pai, eles ainda que não aceitaram o Senhor como Salvador, o Senhor possa, Senhor, meu Pai, através dessa live, os despertá-los, Senhor. O Senhor, eu tenho certeza, Pai, que muitas pessoas verão essa live, entregarão a vida ao Senhor, porque só o Senhor tem as bênçãos, só o Senhor tem a palavra de vida eterna e a chave da vitória. Amém. Que você possa ficar com essa palavra. Um ótimo sábado. Lembre-se, só o Senhor é Deus e é Ele que tem a chave. Se volte a mim, eu me voltarei a vós. A paz do Senhor, um ótimo sábado. Fiquem com Deus, na paz do Senhor Jesus. Amém.